Voltamos aqui agora com esse momento para discutir política. Nosso cientista político Bruno Silva já estava conectado, fiquei sabendo aqui, acompanhou um debate que fizemos mais cedo. Bom dia para você. Olá, muito bom dia, Carol, muito bom dia, Guilherme, Bom né? dia. E a todos os nossos queridos ouvintes. Pois é, estava sintonizado aqui, ligadinho, acompanhando também esse bate-papo, né? Muito importante, aliás, parabéns a vocês aí pela condução e quem ganha certamente é o ouvinte, viu? Obrigada. Assunto segurança pública, pela sua experiência e como que você vê essa questão desses assuntos serem discutidos no legislativo? Você acha que sim, reverbera bem, pode trazer projetos ou ações que na prática vão melhorar a situação da população, mesmo numa cidade tão complexa como Campinas? Ô, Carol, reverbera bem se tiver participação da sociedade, especialistas e aqueles que estão envolvidos diretamente nas ações, ou seja, quem está na ponta, no caso, uma própria representação dos guardas, né? Isso porque se a gente parar para pensar é o seguinte, o tema da utilização das câmeras, de você ter um monitoramento, ele é um tema que de fato vem ganhando o cenário no que diz respeito aos debates e às discussões sobre segurança pública, né? Parte das polícias que são as menos letais do mundo, que a gente conhece através dos dados estatísticos, são aquelas que têm utilizado esse equipamento porque ele serve tanto para a segurança daquele que está sendo abordado, né, para não ser cometido nenhum tipo de erro, mas principalmente, que é o mais importante, para a segurança do próprio agente ali de segurança envolvido. Dentro da discussão que a gente viu entre os vereadores, tanto o Marchior quanto o Gustavo Peta, o que foi interessante da gente notar? O argumento dos dois, por vezes, ele acabou sendo muito mais complementar do que necessariamente oposto em relação ao outro. Por quê? Porque há de um lado, por exemplo, na preocupação do Major, a perspectiva de valorização do trabalho da guarda, de entender o que ela tem de específico, e há, por outro lado, um argumento na visão ali do Gustavo Peta, que é da questão da adoção das câmeras justamente para poder ofertar essa situação de maior segurança. Então eu penso que um debate, se for conduzido da maneira adequada, trazendo essas visões por parte da sociedade, dos especialistas, pode enriquecer e, de repente, de um projeto como esse, nascer uma proposta mais estruturada que possa até contribuir decisivamente para pensar a política pública de segurança. Agora, se ficar no campo das vaidades, quem vai ser o pai da criança, quem é o dono do projeto, quem quer se destacar em relação a quem, aí quem vai perder certamente é a população. A gente fala agora da sessão de ontem na Câmara, Bruno. Primeiramente, segue nesse tema, né, de segurança pública e educação junto, né? A Câmara aprovou ontem a Frente Parlamentar da Escola Cívico-Militar, esse projeto de parcerias entre entidades e também um projeto de parceria entre entidades donas de áreas e a Coab de Campinas para o desenvolvimento e implantação de projetos habitacionais aqui na cidade, assim como aquele projeto que obrigaria a Prefeitura a dar permissão para que as concessionárias do transporte coletivo instalem banheiros e áreas de descanso para os motoristas nos pontos finais das linhas de ônibus, especialmente em áreas de praças e terrenos que estão sem uso. Bom, esses projetos precisam passar pela segunda votação antes de serem encaminhados ao prefeito Dário Saad do Republicanos para a sanção. O que você destaca, então, da sessão de ontem? Eu vou pegar principalmente uma questão relacionada à aprovação da frente parlamentar, viu, Guilherme? Isso porque o debate ali envolvendo isso não tinha rolado, vamos pensar assim, da última vez, muito em função de uma estratégia ali de parte dos parlamentares mais à esquerda de tentar postergar a sessão até o fim para que ela acabasse não ocorrendo esse debate e essa discussão. O que também é uma bobagem, se você parar para pensar. Por que eu digo que é uma bobagem? Porque é um tipo de assunto que é livre para que os parlamentares que sejam simpáticos à ideia possam criar justamente à frente. Acho que a crítica, essa sim, né, está muito mais dentro do campo de pensar a viabilidade de implantação dessas escolas cívico-militares. Por quê? Porque muito incentivado pelo governo federal anterior, uma série de correligionários, ou seja, apoiadores no âmbito dos estados, dos municípios, achou muito simpática essa ideia, essa visão educacional, de que trazendo essas escolas cívico-militares, necessariamente você garantiria um modelo de educação que é um modelo de educação mais eficiente, né? Então, para isso, inclusive, argumentam ali, com base no desempenho de alguns alunos dessas instituições, principalmente em alguns dos vestibulares mais concorridos, né, do país. Mas o que a gente precisa entender dessa discussão é que um projeto mais amplo, que de fato possa valorizar o que há de mais importante, que é a educação, que é a permanência dos alunos, é prepará-los, né, para a cidadania, prepará-los também, obviamente, para poder conseguir ter boas condições de acesso a trabalho no mercado, isso engloba investimentos maciços. O Todos pela Educação já fez um levantamento há um tempo atrás, mostrando justamente que um dos maiores problemas do Brasil ele estava em duas frentes. Primeiro, uma valorização muito ruim por parte daqueles que atuam na frente da educação, que não envolve pura e simplesmente o professor, o profissional, e um segundo ponto, né, as estratégias para tornar, acima de tudo, o estudo interessante que faça sentido para esses jovens. Então, a adoção pura e simplesmente desse modelo e a criação de uma frente para isso
pode, na verdade, gerar até uma situação mais interessante, que seriam aqueles que são opostos em relação à frente, poder ocupar os espaços do debate para poder desconstruir esse argumento que, por vezes, é comprado facilmente por alguns, de que se você tivesse uma lógica de autoridade dentro das escolas, que na visão de muitos é isso que estaria faltando, você necessariamente resolveria o problema da educação. E educação a gente sabe que é um tema que importa muito, que o município tem um campo de atuação muito amplo, mas eu acho que é preciso pensar essa política pública de uma maneira mais multifacetada do que muitos têm debatido por aí e muitas das vezes tem aparecido na visão de alguns vereadores da própria Câmara de Campinas. Viu? Está aí uma provocação que deveria existir todos os dias quando nós levantamos da cama para poder enfrentar, encarar o dia. Afinal, é o nosso futuro, é o que a gente está construindo, está realmente ligado à educação. A gente sempre está acompanhando, como vocês estão percebendo, os ouvintes da CBN, aqui no Café com Política, a agenda dos vereadores e a gente vai te atualizando. Então, por exemplo, esses projetos que foram aprovados, como estão sendo encaminhados e, em tempos também estaremos trazendo alguns debates aqui da cidade com o objetivo justamente de fazer você, ouvinte da CBN, refletir com a gente o que é melhor para a população. Obrigada, Bruno Silva. Obrigadão, Bruno. E até amanhã. Amanhã Estamos de volta com Café com Política. Obrigado vocês, queridos. Um abraço, Carol, Guilherme e a todos os nossos queridos ouvintes. Sigamos aí tomando um bom café e pensando sobre política. Com certeza. Até mais.